A greve dos PMs no Ceará chegou ao fim, finalmente, mas a reação do diretor da Força Nacional não nos permite comemorar essa notícia. Pelo contrário, aumenta a preocupação. Ao enaltecer os criminosos que levaram à frente uma greve ilegal, o coronel Antônio Aginaldo de Oliveira incentiva que novos motins ocorram em outros estados. O que o ministro Sérgio Moro vai fazer diante dessa absoluta irresponsabilidade? Esse é o tema do Livres Notícia de hoje. Então, deixe o seu like, faça sua inscrição aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações. De segunda a sexta, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Esta semana chegou ao fim a greve ilegal da Polícia Militar do Ceará. Durante os 9 dias em que os policiais ficaram amotinados nos quartéis, foram registrados 241 homicídios violentos no estado. Vale lembrar que os próprios policiais mascarados ordenaram toque de recolher durante esse período e obrigaram as lojas a fecharem as portas, um comportamento típico de milicianos. Não dá para ignorar também o comportamento patético, no mínimo, do senador Cid Gomes diante dessa confusão. No lugar de cumprir a sua atribuição funcional como um senador da República e representar o povo cearense em busca do pleno funcionamento das instituições democráticas, Cid simplesmente pegou uma retroescavadeira e partiu para cima dos policiais amotinados que, claro, reagiram só que com um tiro de arma de fogo que poderia até ter causado a morte do senador. Uma cena digna de filme de terror. Tá simplesmente tudo errado aí. É óbvio que um senador não pode pegar uma retroescavadeira e partir para cima de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Assim como também é óbvia a razão pela qual a Constituição Federal proíbe greves de policiais militares. Quando uma categoria armada, que devia ser submetida à ordem e à hierarquia, devia fazer a lei ser cumprida, resolve fazer uma greve, o que ela faz não é reivindicação, é ameaça. E essa ameaça atinge a toda a sociedade. Polícia não pode fazer greve, assim como não faz sentido, sei lá, que um jornalista reclame porque uma notícia aconteceu de última hora e atrapalhou os planos que ele tinha para o dia, ou um médico reclame porque precisa fazer um plantão. São simplesmente coisas que fazem parte da profissão. Não dá para reclamar. Qualquer um que deseje ser policial, a ponto inclusive de prestar um concurso público para isso, que exige uma imensa preparação, precisa, antes de tudo, ter essa clareza. Greve de policiais é crime. E criminosos, obviamente, não podem ser policiais. Tão simples quanto isso. Agora eu gostaria de chamar a atenção para a postura absolutamente irresponsável do diretor da Força Nacional de Segurança, o coronel Antônio Aginaldo de Oliveira. Antes de mais nada, vale lembrar, afinal de contas, o que é a Força Nacional? É a instância que deve ser acionada nesses casos para garantir a lei e a ordem em casos de caos social, justamente o que acontece em casos como greves da PM. E essa instância é subordinada ao Ministério da Justiça. Pois bem, no lugar de atuar, nesse caso, para garantir a ordem e a lei, que vale repetir sempre, proíbe que policiais façam greve, o coronel Antônio chamou os PMs amotinados de gigantes e corajosos. Ele disse o seguinte, abre aspas, só os fortes conseguem atingir os seus objetivos e vocês estão atingindo os seus objetivos. Vocês movimentaram toda uma comissão de poderes constituídos do Estado cearense e do Estado brasileiro, do governo federal. Os senhores se agigantaram de uma forma que não tem tamanho, que é do tamanho do Brasil. Já são grandes, já são corajosos. É muita coragem fazer o que os senhores estão fazendo. Não é para todo mundo.
Os covardes nunca tentam, os fracos ficam pelo meio do caminho. Fecha aspas. Senhores, essa fala é um completo absurdo ao tratar como heróis os criminosos que levaram à frente uma greve ilegal no Ceará. O coronel Antônio acaba estimulando que esse tipo de comportamento seja replicado em outros estados do Brasil, o que, obviamente, põe em risco a segurança nacional, a segurança de todos os brasileiros e a ordem pública. Ou seja, esse tipo de discurso feito pelo coronel promove exatamente o oposto daquilo que o coronel deveria fazer à frente do cargo de diretor da Força Nacional de Segurança. Vale contextualizar também que o coronel Antônio é recém-casado, casou recentemente com a deputada federal Carla Zambelli, que é também muito conhecida, deputada da base bolsonarista, e o coronel responde ao Ministério da Justiça, que é comandado por Sérgio Moro. Alçado ao Ministério na condição de herói nacional, em função da sua atuação na Operação Lava Jato, de ter ordenado a prisão do ex-presidente Lula, o ministro Sérgio Moro tem tido uma atuação muito controvertida desde que assumiu o ministério, com certas decisões, no mínimo questionáveis, inclusive. Quem chegou ao posto de ministro da Justiça com essas credenciais e com o respaldo popular que Sérgio Moro ainda desfruta, não pode, ministro, se comportar apenas como mais um funcionário do conhecido sindicalista de militares que ocupa a presidência da República nesse momento. Moro precisa cumprir sua função institucional, que é garantir que o Poder Executivo, em primeiro lugar, atue em conformidade com a lei e, claro, em defesa da ordem pública. E, nesse caso, isso quer dizer não tolerar a atitude irresponsável do coronel Antônio, que claramente incentiva a multiplicação de novos motins da PM. Por isso, Moro cumpra seu papel, demita o diretor da Força Nacional. Agora, vamos dar uma olhada em outras ações dos nossos associados, lideranças e mandatários pelo Brasil. É a hora do Giro Livres. Fala pessoal do Livres, aqui é o Daniel José, deputado estadual em São Paulo. A gente acabou de aprovar a reforma da Previdência com 59 votos. Foi o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que diz respeito à reforma da Previdência. E amanhã tem o projeto de lei complementar. A gente está super orgulhoso, muito animado por ter tido essa aprovação. E apesar das manifestações aqui na Assembleia, que como vocês acompanharam, foram bastante violentas, infelizmente. Eu espero que esse tipo de manifestação não volte a acontecer na Assembleia e que a gente possa fazer o nosso trabalho respeitando as ideias de cada um, respeitando as diferenças e defendendo aquilo que a gente acredita. Valeu, obrigadão, tamo junto. Pessoal, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas tivemos essa semana a veiculação de mais uma reportagem sobre o mau uso de dinheiro público e a falta de transparência envolvendo o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que é justamente a instituição que deveria zelar pela transparência e pela boa alocação dos nossos recursos públicos. Para quem não viu, dê uma olhada aí. No ano passado, foram gastos R$2 milhões em diárias no TCE. 6 conselheiros e assessores ficaram entre os 10 servidores públicos de todos os poderes que mais receberam diárias. No topo da lista, o então presidente Iradir Pietroski, com R$74 mil. A frente parlamentar, criada na Assembleia para combater privilégios no setor público, vai investigar as denúncias. Essa distorção é especialmente grave por se tratar do órgão responsável por fiscalizar contas e fazer apontamentos sobre equívocos e irregularidades em 497 municípios do estado afora, no governo do estado e nos demais poderes. Sem sombra de dúvidas, se trata de um privilégio, esse atual sistema de diárias, porque, sinceramente, é mais um ponto que o cidadão gaúcho está cansado de pagar por essa irresponsabilidade fiscal. Ocorre que aqui na Assembleia Legislativa, a regra de indenizações é essencialmente a mesma, em que quem retira uma diária pode fazer jus a um valor fixo que vai de R$ 588 até cerca de R$2 mil, dependendo de para onde se vai. Na prática, essas diárias acabam servindo mais como um acréscimo de remuneração aos parlamentares e servidores do que propriamente como um reembolso por gastos no desempenho dos seus mandatos. E para mudar isso, essa situação que está claramente errada, a gente pretende propor, junto à Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, a mudança
no padrão das diárias aqui na casa. Em vez de serem indenizatórios, ou seja, em que o parlamentar ou servidor recebe um valor fixo independente do gasto que ele tiver, a gente pretende que seja ressarcitório, ou seja, que o reembolso seja somente no valor efetivamente gasto. A gente precisa dar um exemplo, porque afinal a Assembleia Legislativa é a casa de representação do povo e o poder que fiscaliza, inclusive aqueles que têm o dever de fiscalização. Você também pode se tornar um associado do Livres através do nosso site em www.eusolivres.org/participe. Basta acessar o site, preencher o cadastro, venha conosco defender a liberdade por inteiro. Esse foi o Livres Notícia dessa quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Se você gostou desse vídeo, ajude a fazer com que ele chegue em mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais gente aqui no YouTube. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, até porque de segunda a sexta tem sempre um vídeo novo para você com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.